Central, aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e é um vídeo que na verdade não está ali naquela programação, né, de resenha. Quarta-feira a gente fazia o Papo HQ, onde eu falo de assuntos diversos, quinta de mangá e tal, porque saiu uma notícia que na verdade já tinha sido anunciada, mas não por qual editora, que Spawn estaria voltando a ser publicado aqui no Brasil. E eu sei que muita gente é fã de Spawn, assim como eu. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa publicação, como ela ocorreu aqui no Brasil, e depois chegar na editora New Order, que vai relançar o personagem aqui no Brasil, mas não da edição número 1, mas já vou entrar nesses detalhes aí. Bom, basicamente, lá nos anos 90, artistas muito fortes ali na indústria dos quadrinhos acabaram saindo da Marvel, da DC Comics e formaram a Image Comics, né? Onde tivemos personagens como, ou grupos no caso, Spawn, Wildcats, Cyberforce, Youngblood, né, do Rob Liefeld, entre outras publicações que realmente foram marcantes para quem viveu os anos 90, principalmente aqui no Brasil. Eu sei que tem toda aquela questão de que havia uma maior valorização da arte do que dos roteiros, da história em si. Afinal, estamos falando de Jim Lee, Todd McFarlane, Portácio, meu Deus, me fugiu o nome dele, o criador do Darkness, né, um personagem que eu gosto bastante, Mark Silvestre, que eu gosto bastante também. Então, galera, eu sei que muita gente torce o nariz, mas eu tenho um certo saudosismo nessa época, porque foi realmente um período onde eu estava começando ali, já fazia algum tempo, comprando quadrinhos, e eu lembro que quando chegou aqui no Brasil, nós tivemos uma divisão desses títulos. Parte deles ficaram com a editora Globo e parte com a editora Abril. Eu lembro que Spawn, Youngblood e mais alguns títulos ali, Savage Dragon e outras publicações de minisséries ficaram com a editora Abril Jovem. Entretanto, Jim 13, Wildcats, Strike Force, Cyberforce ficaram com a editora Globo. Então teve uma divisão aqui no Brasil. A editora Globo acabou desistindo dos títulos antes da editora Abril. E na verdade o título mais longevo de todos foi exatamente Spawn, do Todd McFarlane. Inclusive lá nas primeiras edições ele chamou alguns roteiristas que eram o ápice, né? Alan Moore, Frank Miller, Dave Sim, uma história que não saiu do Brasil por problemas contratuais, uma treta que eles tiveram, e também Neil Gaiman. Então realmente o Todd McFarlane estava apostando alto. Aliás, ele ganhou muito dinheiro aí com o Spawn, ganhou o filme, foi adaptado para as telonas, e pela editora Abril Jovem foram cerca de 150 edições em formato americano, single issues. Então foi uma publicação realmente que deu certo, fez sucesso. Não é qualquer material que no formato americano, trazendo uma história de 24 páginas, conseguiria aí chegar a 150 edições. Porém, a editora Abril Jovem ela entrou em crise na parte de quadrinhos, principalmente, né? A editora Panini acabou assumindo a Marvel, a DC. O selo Vertigo foi para a editora Pixel e Spawn também. Ela chegou a lançar da edição 151, acho que até 170 e alguma coisa. Lançou inclusive também 2 volumes abrangendo as primeiras histórias do Spawn e também 3 volumes de um arco bem grande que aliás bem interessante, que é Armagedon. Eu tenho todos esses materiais do Spawn, sem falar naqueles spin-offs, a Maldição de Spawn, algumas minisséries, eu acho que o Poderoso Chefão, Violador, que é escrito pelo Alan Moore, uma minissérie em 3 partes, a Bíblia do Spawn, isso na época da editora Abril. Aí o que aconteceu? A Pixel também, né, não conseguiu dar continuidade tanto nas publicações do selo Vertigo como também do Spawn. Aí nós chegamos na editora HQM, que lançou um encadernado continuando exatamente da onde a editora Pixel parou, que vai até a edição número 184. O encadernado é Herança Maldita. E nós ficamos ali naquela expectativa de que o personagem fosse ser lançado, né, uma periodicidade de pelo menos uns 6 meses, mas muitas promessas foram feitas pela editora HQM, só que lançou somente Spawn Herança Maldita. Então, a última edição que nós tivemos publicada aqui no Brasil foi a de número 184. Aí nós chegamos, né, nessa notícia aí de que a editora New Order
vai lançar Spawn através de um encadernado em capa dura. O preço é de R$ 69,90, são 160 páginas, salvo engano, mas acho que papel couché, colorido e tal, mas né, uma facadinha aí. De qualquer sorte, ela vai fugir aí das outras publicações que saíram do Spawn no Brasil no formato encadernado, visto que tanto os da editora Pixel como da editora HQM foram em capa cartonada. Mas tá. Aí você fala, Fernando, a editora New Order vai continuar lá da edição 184? Não. Ela vai pular praticamente aí 70 edições e vai começar da edição número 251. Segundo aí, o que está constando na notícia é porque nós temos ali um reinício, né? A volta do Al Simonson, né? Como o Spawn, o retorno dele para a Terra. Eu não sei o que aconteceu nesse ínterim aí, né? Das 70 edições. Então, foi estabelecido como um grande momento aí para retomar as histórias do Spawn. E quem sabe daí nós temos as publicações que venham da edição 184 até a edição do número 250 e também, né, republicação das primeiras histórias. O problema é quem é a editora New Order. E aí que nós chegamos numa resposta que talvez desanime, né, os fãs do Spawn, visto que trata-se de uma editora carioca que não tem um know-how, uma bagagem aí no universo dos quadrinhos. Lançou acho que 2 volumes de uma série do Arquivo X, então não tem nada realmente relevante feito por essa editora. Muita gente está falando, vai ser a nova HQM. Obviamente eu torço muito para que o Spawn volte a ser publicado aqui no Brasil de forma periódica, que realmente se mantenha, mas, né, usando talvez o bom senso diante da crise que nós temos hoje instalada aí com relação às vendas de quadrinhos, né, os aumentos que estão rolando, o preço de capa que realmente está, né, de certa forma até mesmo abusivo. Eu não vejo uma editora como a New Order com suporte financeiro para assumir o eventual baque, né? Eu acho que se eventualmente essa primeira edição vender bem, ok, eles lançam a segunda. Se acontecer alguma coisinha que não deu muito certo, eu acho que eles não vão ter suporte financeiro, vão pedir arrego. E isso é um grande problema. Eu lembro que eu conversei com diversos editores, inclusive com o Júlio, que é da Mitos, e ele me falou, Fernando, a Mitos tem sim interesse no Spawn, mas ele já está com os direitos aí cedidos para uma editora aqui do Brasil. No caso, eu já sabia que era essa New Order, porque eu tinha conversado com o Alexandre Calari, que inclusive fez a tradução. Para quem não sabe, o Alexandre é um dos membros do Pipoca em Nanquim. Eu acredito que ele fez essa tradução até mesmo antes de formarem a editora Pipoca em Nanquim. Então ele falou, cara, eu fiz a tradução e o material nunca saiu. E até com informações que eu tenho com editores e conversas, né, a gente acaba aprendendo muito nesse mundo. Eu sei que algumas editoras elas acabam comprando os direitos de publicação e elas não lançam esses materiais para que outra editora concorrente não o faça. Eu acho isso uma puta de uma sacanagem, ainda que seja uma questão de estratégia e tal. Eu acho muito sacanagem uma editora chegar a comprar os direitos de uma determinada série e simplesmente não lançar o material ou não ceder, não vender esses direitos para outra editora, se é que isso seria possível, ou abrir mão, né, e ela negociar. Muita gente fala, inclusive, que dependendo da situação, as editoras fazem isso não só para sacanear as outras editoras, né, para não ter concorrência, mas porque, mesmo já tendo pago os direitos, o prejuízo seria ainda maior caso lançassem a publicação, porque às vezes lança o material, aí não vende e é um prejuízo maior ainda, além, né, dos direitos que já foram pagos. Então, galera, essa publicação da editora New Order, os direitos de publicação, na verdade, já são bem antigos, não é algo novo. A editora simplesmente tinha os direitos de publicação e não lançou. Eu não sei qual foi o entrave contratual ou se foi por uma questão
realmente financeira, de esperar um melhor momento, o que me parece não ser agora, né? Mas de qualquer forma, a New Order eu acredito que tenha renovado, devia ter alguma cláusula de contrato automático de renovação, né? Mas vai lançar a publicação, como eu já disse, em capa dura, a partir da edição número 251, abrangendo um novo arco de histórias do Spawn. Resta aqui a gente torcer para que isso dê certo, mas as minhas expectativas, as minhas esperanças de que esse título venha se firmar aqui no Brasil pela editora New Order são realmente baixos. Eu acho que se Spawn viesse por outra editora, talvez com maior aí nome dentro da indústria dos quadrinhos, até mesmo editora Mitos, a editora Devir, a editora Panini, eu acho que tinha uma grande chance desse título voltar com bastante força, porque Spawn, como eu já disse, tem uma base de fãs muito grande aqui no Brasil. Publicação aí que saiu da edição número 1, foi até a edição número 84. Óbvio que perdeu alguma base de fãs, ainda precisaria, vamos dizer assim, aparecer para o público novamente e bater aquela nostalgia de quem parou de acompanhar quadrinhos ou parou de acompanhar Spawn e realmente se empolgar, se sentir motivado para voltar a comprar a publicação. Mas é basicamente essa notícia. O que vocês acham da volta do Spawn e também a volta dele pela editora New Order, que, como eu disse, não tem tradição nenhuma aí no mundo dos quadrinhos. Deixe sua opinião aí se Spawn realmente vai se firmar, se vocês pretendem comprar essa edição. Aliás, torcemos aí que ela vá para a Amazon, porque parece que no site da editora New Order ela já está em pré-venda com um desconto de R$10, então vai para R$ 59,90. Acredito que na Amazon a gente consiga ter mesmo um desconto maior, frete grátis, né? New Order deve cobrar um frete maior, enfim. Bom, então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês. Não deixe de se inscrever, comentar e ficamos até a próxima. Fui!